Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula que nós vamos dar introdução à teoria do canto. O livro é Técnica da Voz Cantada, da autora Claire Dinville e editora N Livros, Rio de Janeiro, 1993, traduzido do francês. Então, na nossa primeira aula, nós iremos falar um pouquinho da qualidade da voz. Então, introdução. O cantor não aprende a usar um instrumento materializado, pois ele possui órgãos fonatórios e a fonte de energia necessária, o sopro, para produzir o som. A serviço da música, o sopro possibilita modular, enriquecer e sustentar as sonoridades vocais e torná-las mais expressivas. Então, aqui nessa primeira parte da introdução, nós falamos um pouco que o sopro, a forma que sai esse sopro, produz o som, e nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado como isso funciona. Qualidade da voz. O cantor pode variar voluntariamente as qualidades integrantes da voz, seja ao mesmo tempo ou isoladamente. No canto, estas qualidades dependem da duração, daí a necessidade de desenvolver uma tonicidade e agilidade muscular que respondam a esse imperativo. Então aqui já implica com o tempo e os exercícios que são feitos para você ir aprimorando a sua voz. Então isso aqui é muito importante porque às vezes a gente vê algum cantor anos de estudo e quer cantar exatamente igual a ele. Então aqui mostra que você precisa de um tempo de exercício para você começar a ter uma qualidade vocal. Altura. Essa parte aqui vai falar um pouco da frequência. Altura, gente, é importante não confundir com volume, tá ok? Então vamos ver. Para mudá-la é preciso mudar a pressão expiatória. Então, expiatória, quando você estiver soltando o ar. Isto é modular o grau de tonicidade muscular abdominal. Né? Sabemos que o diafragma, nós vamos ver mais na frente, onde fica o diafragma, que é um pouquinho abaixo do estômago, aqui na parte torácica, assim como o volume das cavidades supraláríngeas que modificarão a posição da laringe, o fechamento glótico, a abertura entre a prega vocal, a frequência das vibrações das cordas vocais, que na verdade aqui é vibrações das pregas vocais, seria o mais certo, e o desfocamento da sensação vibratória. Então, aqui nós estamos falando de frequência. Tem a ver com aquilo que a gente aprende um pouco na física, quando falamos que o som se propaga através de um corpo elástico. Então, as suas pregas vocais, o ar passa por ali, né, nesse sentido, até a ressonância, e você vai vibrar essas pregas vocais e dependendo desse ar, da forma que ele sai, você vai fazer que essa altura modifique. Quando falo de altura, eu falo de grave, médio ou agudo. Por exemplo, quando eu faço uma voz mais aveludada, o ar está saindo um pouquinho mais devagar e esse ar que está passando nas minhas pregas vocais, elas estão vibrando mais lento. O grave é sempre uma vibração maior. Quando eu faço uma voz mais fina, o ar ele está passando ali, elas estão vibrando bem mais rápida. É basicamente um exemplo que eu estou dando para vocês, de alturas diferentes, grave e agudo. Então, isso é importante. Intensidade, aí sim, quando falamos de intensidade, falamos de volume. A intensidade ela depende da pressão subglótica, sustentação abdominal que permite a potência. Então, nós sabemos que o nosso apoio está na região diafragmática. A intensidade se concretiza por uma sensação de tonicidade, que se concretiza por uma sensação de tonicidade que distribui pelos órgãos vocais. Ela é percebida como uma energia transmitida, pouco a pouco, ao conjunto das cavidades de ressonância e aos músculos da faringe e da laringe. O cantor, durante seu trabalho, deve ter consciência do dispêndio muscular que a intensidade requer, da dinâmica vocal apropriada e generalizada que provocarão o enriquecimento do espectro sonoro. A intensidade aumenta com a tonicidade vocal e está associada à altura tonal. Então, mais uma vez, a intensidade ela tem a ver com a respiração, aqui falando assim de uma forma mais prática. E essa respiração ela precisa ser trabalhada para você ter esse controle de intensidade, para começar a dar dinâmica na hora de você cantar.
A gente vai ver isso em expressão quando for fazer a aula. Timbre. A gente vai parar aqui no timbre. É a cor do som. Timbre. Quando falamos de timbre, nós estamos falando de algo que é único, como se cada um tivesse um timbre. Por exemplo, as pessoas que me conhecem, elas sabem minha voz. Às vezes elas nem estão me vendo, mas sabem que eu estou ali. Ó, essa voz é no telefone, essa voz é do Vitor. A mesma coisa com você. E isso tem a ver com o timbre. Mas por quê? Como isso é possível? Nós vamos ver aqui. O timbre tem a ver com a nossa estrutura fisiológica, a nossa ressonância, as nossas pregas vocais. Cada um tem uma. Então isso faz o timbre mudar. Só que, dependendo como nós vamos aprendendo a utilizar a nossa voz, nós podemos manipular o timbre. Isso que é o interessante. Por exemplo, só um exemplo. Se eu usar uma voz assim, eu mudo meu timbre. Usando mais ar, puxando mais grave, ou usando um pouquinho mais agudo pelo nariz, eu mudo meu timbre. Vocês perceberam? Exatamente isso. Então, timbre, aqui na apostila, é o resultado dos fenômenos acústicos que se localizam nas cavidades supralaríngea. É modificando o volume, a tonicidade dessas áreas, assim como a dos lábios, das bochechas, que o som fundamental gerado na laringe, a partir das pregas vocais, vai se enriquecido ou empobrecendo, voluntariamente sendo a ordem. O número, a intensidade dos harmônicos que o acompanham e que são filtrados nessa cavidade conforme a altura tonal e a vogal. Então também tem a ver não só como você entoa isso, mas também como você articula. É essa a forma de você entender. A articulação, a dicção. Então é muito importante também. Um timbre é definido de diferentes maneiras. Fala-se do seu colorido e este está diretamente relacionado à forma dos ressonadores. Fala-se da amplitude, que corresponde às sonoridades extensas e redondas, da espessura, do brilho que cresce e decresce, com as modificações da intensidade, estão em correlação com a tonicidade das pregas vocais. Estas diferentes formas acústicas são realizadas por um mecanismo extremamente delicado, por todo um conjunto de movimentos musculares e pela maior ou menor tonicidade. Então você vê que é algo complexo, não é algo simples. Existem fatores, um conjunto que faz você ter um timbre específico. Bochecha, lábios, dente, laringe, faringe, laringe. Então, uma estrutura fisiológica num todo. Timbre é a qualidade da voz, a identidade. Imagina como se fosse a sua identidade. É o que nos permite diferenciar uma pessoa da outra, como eu falei. Nesse texto, o timbre foi tratado como resultado dos fenômenos acústicos produzidos pelos ressonadores. Então, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha entendido essa breve introdução e até a próxima.